Olá, irmãos, graça e paz. Eu sou o pastor Alessandro e tenho uma mensagem para você neste dia, que está registrado lá no livro de Isaías, do profeta Isaías, no capítulo 40. Diz assim o texto do profeta: Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe que já é fim do tempo da sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda nosso Deus. Todo vale será aterrado, e nivelados todos os montes e outeiros. O que é tortuoso será retificado, e os lugares escabrosos aplanados. A glória do Senhor se manifestará, e toda a carne haverá, pois a boca do Senhor o disse. Uma voz diz, clama, e alguém pergunta, que hei de clamar? Toda carne é erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva, seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Tu, ó Sião, que anuncias boas novas, sobe a um monte alto. Tu, que anuncias boas novas a Jerusalém, ergue a tua voz fortemente, levanta, não temas, e diz às cidades de Judá, eis aí está o vosso Deus. Eis que o Senhor Deus virá com poder, e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão está com ele, e diante dele a sua recompensa. Como pastor, apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seio. As que amamentam, ele guiará mansamente. Oremos, meus irmãos. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Que neste dia ela seja fonte de sustento e de edificação na vida da tua igreja. É o que te pedimos e oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Espero que estejam todos bem. Estamos passando por um terrível momento na história da humanidade e creio, meus irmãos, que o mundo caminha para uma grande mudança, mas parece que essa mudança não vai ser para melhor. Me parece que esta mudança vai ser para pior. E pior por quê? Porque nesses tempos difíceis que estamos atravessando, o mundo em algo em torno de 3 meses, nós aqui no Brasil estamos há um mês, quase um mês, participando de todo esse problema que acometeu o mundo neste momento, porque eu creio que o mundo, meus irmãos, será um mundo pior do que ele é hoje. Primeiro porque é isso que a palavra de Deus nos diz em vários e vários textos, que eu não vou aqui falar com os irmãos, citar textos, porque os irmãos conhecem, tanto quanto eu, vários e vários textos que dizem que a cada dia o amor se esfriará, no final dos tempos acontecerá tragédias, acontecerão eventos que marcarão a humanidade, e até que Jesus volte, até que venha o segundo advento, e nós como igreja então possamos vislumbrar a glória eterna do nosso Cristo, Salvador e Senhor. O mundo caminha, mesmo com essa epidemia, mesmo com esse vírus, mesmo com todo esse evento que está acontecendo, sendo motivo para abrir os olhos da humanidade, mas parece que este evento está apenas mostrando o que de fato está no coração do homem. Nós temos visto atos, meus irmãos, de autoritarismo. Temos visto governantes agirem de forma autoritária em seus governos, proibindo. Tem governantes que está dizendo até que vai mandar prender quem ver na rua. Estamos passando por um momento de egoísmo, pois assim que o vírus chegou ao Brasil, aqui falando do nosso arraial, falando da nossa terra, o que vimos foi uma enxurrada de pessoas procurando mercados, farmácias, armarinhos, para comprar todo o álcool gel que elas pudessem comprar. Ou seja, uma família de 3, 4 pessoas comprou 5, 6, 10 caixas de álcool gel
sem a menor necessidade, deixando outras pessoas sem o produto para higienização e limpeza das suas mãos. E vamos falar então dos rolos de papel higiênico, os famosos rolos de papel higiênico que de nada servem. E todos correram aos mercados, compraram, acabaram com os estoques de papel higiênico. Para quê? Deixando outras pessoas sem um pacote para a sua casa. Temos visto o autoritarismo, temos visto o egoísmo, temos visto o humanismo, temos visto egocentrismo, temos visto partidarismo, coisas sendo feitas em nome de ideologias, decisões sendo tomadas por governos do mundo de acordo com as suas ideologias. No final, meus irmãos, resumindo, somando, multiplicando, dividindo e subtraindo toda essa conta, o resultado é que nós permanecemos os mesmos, mesmo com tudo que está acontecendo, mesmo com tudo que está ocorrendo à nossa volta, mesmo com o perigo de morte, mesmo com o perigo de doença, mesmo com o perigo de falta de comida, porque isso vai acontecer. Em muitos lugares do mundo haverá falta, haverá escassez de comida, pessoas morrerão de fome, pessoas já estão morrendo de fome no mundo, pessoas já estão morrendo de fome no Brasil, e o que está acontecendo? Nada. Agora recebemos uma enxurrada de pedidos, de clamor, de oração, de joelhos no chão. É momento de orar, é momento de clamar, mas meus irmãos, momento de orar e clamar são todos os dias. Mas agora nós, como povo de Deus, acordamos. E mais uma onda de desespero toma conta de todos. Agora todos vão clamar, agora todos vão se ajoelhar, agora todos vão se vestir de panos de saco, vão jogar cinzas em suas cabeças, agora todos vão passar as madrugadas orando, vão jejuar, vão fazer propósitos, agora todos vão correr atrás do prejuízo. Esse não será o primeiro, não é o primeiro, e não será o último momento da história que nós estaremos passando por uma grande tribulação mundial. A história nos apresenta que nós já passamos por momentos de guerra, de fome, de pestes, onde milhares e milhares e milhares de pessoas vieram a óbito, morreram, famílias foram dizimadas, crianças foram mortas, idosos perderam suas vidas, diante de tantas tragédias que já aconteceram na história da humanidade. O que temos visto ultimamente são tantos e tantos debates em torno de que se o que está acontecendo é um juízo de Deus ou não é um juízo de Deus. O que nós sabemos certamente é que há uma permissão de Deus para o que está acontecendo no mundo. Se é um juízo de Deus, eu não posso afirmar. Se não é um juízo de Deus, eu também não posso afirmar. Mas nós podemos afirmar que o que está acontecendo está sendo permitido por Deus, porque Ele é soberano, Ele controla todas as coisas, Ele tem o domínio, o poder e a autoridade, Ele tem o universo em suas mãos. E se essa tragédia, essa nova tragédia na história, veio agora neste momento abater a todos nós, é porque há uma permissão de Deus, segundo a sua soberania. Deus quer, de fato, ou seja, com sua ação de juízo ou com a sua permissão do que está acontecendo, Deus quer nos ensinar algo. Deus quer nos disciplinar. Deus quer mudar a nossa vida.
o foco em tudo o que está acontecendo tem que ser diferente. Não podemos nos ater apenas ao fato de que se era ou não um juízo de Deus, mas devemos nos ater ao fato de que nós devemos reconhecer que precisamos melhorar. Passaremos assim as nossas vidas todas as vezes que uma tribulação vem, aí é tempo de orar, aí é tempo de jejuar, aí é tempo de eu ler a palavra todos os dias. Será que precisamos de tragédias no mundo para tirar dos nossos olhos vendas, para nos acordar? Ou nós não já deveríamos estar acordados? Já não tivemos as vendas tiradas dos nossos olhos? Observe, meus queridos irmãos, esse texto de Isaías. Observe que o profeta Isaías, ele do capítulo 1 até o capítulo 39, ele vai trazer o retrato de uma nação pecadora e que sofrerá o juízo santo de Deus. E o juízo será o cativeiro. Do capítulo 1 ao capítulo 39, apesar dele nos apresentar na sua profecia alguns momentos em que o povo iria experimentar de uma graça maravilhosa de Deus, como é no capítulo 7, quando ele diz da vinda do Emanuel, o Deus que estará conosco. Apesar dele falar no capítulo 9 do nascimento e do reino do príncipe da paz, apesar de no capítulo 11 ele falar do reinado, da manifestação do rebento de Jessé, apesar de em momentos da sua profecia ele trazer aspectos de esperança e de confiança para aquele povo, ainda assim Isaías nos apresenta um quadro de pecado, onde o povo estava dormindo, onde os sacrifícios que eram levantados, ofertados a Deus, não eram mais aceitos por Deus, porque eram sacrifícios oferecidos por mãos iníquas. Isaías apresenta um quadro terrível de Israel, assim como nós vemos um quadro terrível da humanidade neste momento da história. A iniquidade tem se multiplicado, e o pior, pecados terríveis têm sido vistos como normais para a igreja, para o povo de Deus. Independente disso ser um juízo ou não de Deus, nós precisamos focar e reconhecer a nossa limitação, a nossa indiferença para tudo que estava acontecendo ao nosso redor, caminhando por caminhos equivocados, depositando a nossa esperança, a nossa fé em eleger pessoas, em acreditar que essas pessoas são enviados de Deus para nos livrar de todo o mal. Meus irmãos, não são enviados de Deus para nos livrar de todo o mal, é o Senhor Jesus Cristo. Ele é a verdade, Ele é o caminho, Ele é a vida. E Isaías traz na sua profecia, até esta parte, até o capítulo 39, toda forma de juízo com que Deus estaria julgando esse povo. No final do capítulo 39, ou da metade do capítulo 39 em diante, Deus então julga definitivamente esse povo com um cativeiro babilônico.
Mas mesmo diante desse quadro, mesmo diante dessa tragédia que foi o cativeiro para esse povo, Isaías, ele também abre espaço na sua profecia, segundo a revelação de Deus, para trazer conforto, consolo, esperança de que um dia tudo irá melhorar. Isaías, então, no capítulo que nós fizemos a leitura, no capítulo 40, até o versículo 11, Isaías apresenta a este povo um futuro redentor, um futuro consolador, um futuro libertador, alguém que no futuro estaria mudando a história desse povo, estaria mudando o caminho, o rumo deste povo, estaria abençoando esse povo de tal forma que seus corações seriam transformados por uma graça maravilhosa que desceria do céu e encarnaria na figura humana e traria sobre todos a imagem do Deus Salvador, do Deus perdoador, do Deus consolador. Isaías apresenta no capítulo 40 da sua profecia, nesses primeiros 11 versículos, Isaías vai fragmentar a sua mensagem, apresentando um Deus que consola, apresentando uma futura mensagem que viria através de um que prepararia o caminho. Ele vai ter um momento aqui neste capítulo, nestes versículos, em que ele vai ter dúvidas a respeito daquilo que ele deve passar para o povo, mas no fim, ele fará um chamado, uma proclamação de que haverá um caminho, uma esperança para este povo. Ele inicia a sua profecia com os 2 primeiros capítulos mostrando o consolo e o conforto que Deus estaria enviando para o seu povo, mesmo com a tragédia, com a desgraça do cativeiro. Ele diz: consolai, consolai o meu povo, diz o Senhor. Fala, Isaías, ao coração de Jerusalém, bradai-lhe que já é fim do tempo da sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Já foram julgados. Que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. A repetição do primeiro versículo indica o quanto Deus queria, de fato, desejava que esta mensagem de consolo fosse um tranquilizante para o seu povo, trouxesse paz para o coração do seu povo. Deus intensifica a sua mensagem através do profeta Isaías, mesmo diante da rebeldia daquele povo, mesmo diante do juízo, desse temporário juízo de Deus com o cativeiro, ainda assim Deus se apresenta agora como o Deus que ama o seu povo, que tem consideração pelo seu povo, que tem misericórdia pelo seu povo. Deus não esquece o seu povo, a sua justiça não vai ofuscar o seu registro paterno, o seu juízo não vai ofuscar o seu amor, o cativeiro não vai ofuscar as misericórdias de Deus. O Senhor então, Ele fala ao coração do povo, a sua salvação chega ao povo através de uma mensagem de consolo, mas também de restauração. Jerusalém cairia no julgamento de Deus, ela seria julgada por Deus, mas ela também seria perdoada em suas iniquidades, ela também sofreria restauração, ela também seria abençoada
pelo derramar da graça de Deus. Deus agora não quer mais julgar, Deus agora quer salvar. Consolai, consolai o meu povo, diz o Senhor. Sejais consolados neste dia, meus irmãos, pois se o que nós estamos passando for um juízo de Deus, Ele há de perdoar em Cristo Jesus cada uma das nossas iniquidades. Ele continua no versículo 3, até o versículo 5, ele então proclama a mensagem, ele apresenta a mensagem que será proclamada. Ele diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda nosso Deus. Todo vale será aterrado e nivelados todos os montes e outeiros. Aquilo que é torto será retificado, e os lugares que antes eram escabrosos serão aplanados. A glória do Senhor se manifestará, e toda a carne haverá, pois a boca do Senhor o disse. Que maravilha! Que maravilha, Deus falando com o povo, que todo o terreno que antes estava esburacado, agora será aplanado, será consertado, o caminho será endireitado, o caminho será preparado para aquele que virá construir sobre este povo uma nova história, assim como foi construída sobre a nossa vida uma nova história. João preparou o caminho, Jesus veio e endireitou todos os caminhos. O nosso caminho foi endireitado pelo nosso Salvador, pelo nosso Senhor. É isso que Isaías está dizendo a este povo. No futuro, alguém preparará o caminho e um virá da parte de Deus que irá aplanar toda a terra que hoje se encontra torta. Ele irá retificar tudo aquilo que hoje se encontra fora do prumo, fora do seu desejo, fora da sua vontade. A voz do deserto transmitirá a mensagem do consolo. Isaías aqui, ele é a voz do deserto para o futuro deste povo. Mas João Batista, lá no Novo Testamento, foi a voz do deserto que proclamou a vinda do Redentor e Salvador Jesus Cristo. Eles, tanto Isaías quanto João, foram instrumentos, meus irmãos, instrumentos da chamada ao arrependimento. Não é agora, em meio a todos esses problemas, que é o momento do arrependimento. O momento do arrependimento é sempre, todos os dias, e é essa mensagem que a igreja tem que pregar. Não uma mensagem do arrependimento agora, temporal, momentâneo, circunstancial. Mas o arrependimento, meus irmãos, ele é diário. O arrependimento precisa ser diário, constante, precisa fazer parte das nossas vidas. Mas só há um clamor por arrependimento quando uma tragédia chega na porta da nossa tenda. Isaías, como todos nós, passou também por momentos de dúvida. Ele diz, no versículo 6, uma voz diz: clama. Deus diz a ele: clama, Isaías, clama a este povo, leve a eles o meu consolo, leve a eles o meu perdão, leve a eles a minha misericórdia. E Isaías responde em forma de uma pergunta: que hei de clamar? O que hei de falar? O que hei de dizer? Este povo sofrendo cativeiro, este povo sofrendo essas tribulações, este povo perdeu família, filhos, pai, mãe, avó, avós, irmãos.
Vimos o templo destruído, vimos os muros da nossa cidade destruídos, vimos tragédias e tragédias acontecendo em Jerusalém, e agora eu vou clamar consolo, e agora eu vou clamar perdão, e agora eu vou dizer que Deus endireitará o caminho. Isaías fica em dúvida, é isso mesmo que eu tenho que dizer? Ele hesita em anunciar este consolo, porque sabia o quanto essa nação sofreria no exílio. O julgamento de Deus seria severo. E como Isaías proclamaria uma palavra dizendo que mesmo com cativeiro, mesmo no exílio, Deus não abandonou o seu povo? Essa era a dúvida do profeta. Esse era o temor do profeta. Olhamos hoje da mesma forma, e parece que estamos atravessando um cativeiro, pois as portas da igreja estão fechadas, estamos enclausurados em nossas casas, estamos presos em prisões domiciliares. Mas nós podemos, mesmo assim, podemos enviar consolo e conforto para aqueles que nesse momento estão desesperados com tudo que está acontecendo. O caminho foi preparado por Isaías para este povo, o caminho foi preparado por João Batista para nós. E nós recebemos o consolo de Deus, nós recebemos a graça de Deus, nós recebemos o cuidado, a misericórdia de Deus na figura do Jesus Cristo, nosso Salvador. Na figura do Jesus, do Deus Emanuel, do Deus conosco. Nós recebemos através do nascimento do Salvador, do Príncipe da Paz. Recebemos Ele no seu nascimento, recebemos Ele no seu reinado, e hoje nós experimentamos desta graça que traz a nós uma paz que o mundo não entende, mas nós entendemos. É a paz daquele que mudou a nossa história, que mudou a nossa vida, que é o nosso consolo. O rebento de Jessé, a raiz de Davi, a estrela da manhã, o príncipe da paz, o adorado das nações, o alfa e o ômega, o início e o fim, o eterno, a luz, Jesus. Ele está a consolar o seu povo neste momento, Ele está a nos trazer esperança, não esperança de que o mundo vai mudar, mas esperança de que nós podemos mudar, de que nós podemos andar na luz, sem precisar buscar a luz nesses momentos de tragédia, porque quando as tragédias vierem, nós já andamos na luz, e passaremos pelas tragédias andando na luz. Ele é o maravilhoso conselheiro, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz, o Deus de toda glória. E assim como Ele já fez através da história, Ele faz hoje também. Ele guarda a sua igreja, Ele protege o seu povo, Ele consola o seu povo. Vimos o pecado do povo, o juízo de Deus, figuras da esperança futura, até o capítulo 39. Isaías agora, a partir do capítulo 40, traz o consolo e a esperança a este povo, e ele fecha então a sua profecia nos dois últimos versículos. Ele fecha essa parte da sua profecia no capítulo 40, nos dois últimos versículos dessa primeira parte, versículos 10
e 11, ele diz: eis que o Senhor Deus virá com poder e o seu braço dominará, eis que o seu galardão estará com ele, está com ele, diante dele a sua recompensa. Como pastor, apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seio, as que amamentam ele guiará mansamente. Aleluia. Jesus guia como bom pastor a sua igreja. Ele consola, ele guia a sua igreja. Meus irmãos, Deus é o pastor do seu povo. Deus é o pastor da sua nação. Como pastoreou a Israel, como pastoreou a Judá, como pastoreou a Jerusalém, como pastoreou esse povo no exílio, como pastoreou esse povo na mudança, na disciplina, na transformação dos seus corações, quando eles saíram do cativeiro, saíram do exílio. Assim Deus também é conosco, e Ele há de neste momento trazer sobre nós transformação, disciplina, há de trazer sobre nós também a sua graça, há de trazer sobre nós o seu consolo, o seu conforto, há de trazer sobre nós as suas misericórdias, que se renovam a cada manhã. Deus é o nosso refúgio, Deus é nossa fortaleza, Ele é o socorro bem presente, Ele é a nossa rocha, Ele é o nosso auxílio, Ele é bordão, Ele é cajado, Ele é escudo, Ele é a nossa segurança. Nele nós confiamos e nele nós depositamos a nossa esperança, porque a sua palavra diz que bom é ter esperança, e a nossa esperança não vem desta terra, a nossa esperança não vem deste mundo, a nossa esperança vem do alto, daquele que reside a plenitude de toda luz, de toda bondade, de toda graça, de toda misericórdia, de todo amor, porque Deus juntou, separou, Deus formou o seu povo para amá-lo, para protegê-lo, para guardá-lo, mas também para enviar a sua disciplina, também para ensiná-lo a andar nos seus caminhos, também para fazer com que eles manifestem a sua glória, a sua graça, a sua luz neste mundo. É momento da igreja repensar o seu caminho. É momento de nós, como povo de Deus, repensarmos o que está se passando em nossos corações e o que temos feito em serviço a Deus. E essa revisão, ela deve ser constante. Essa autoavaliação deve ser diária, não só quando um Covid-19 bate a nossa porta. Igreja, Deus nos ama, e como bom pai que ama seu filho, Ele também nos disciplina. É um juízo de Deus? Eu não sei. Não é um juízo de Deus? Também não sei. Mas o que sei é que há permissão de Deus para tudo o que está acontecendo. E a permissão de Deus também é um ato da sua vontade, da sua soberania, da sua autoridade. Precisamos nesse momento, sim, orar, jejuar, nos arrepender, nos voltarmos mais ainda para Deus. Mas esse é o caminho que nós devemos andar todos os dias, e não só nestes momentos de preocupações futuras e de tragédias que nos abatem e nos abalam. Que Deus te abençoe, que Deus guarde a tua vida, que Deus lhe encha de graça, de misericórdia e de amor. Estamos nos aproximando da Páscoa, período em que nós celebramos a salvação
a libertação do cativeiro onde andávamos, pela obra de graça, misericórdia e amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aproveite este momento de proximidade para com a Páscoa e use para repensar a sua vida com Deus. Novamente, que Deus te abençoe, rica e abundantemente. Amém.